nosso lado. Amém? E a vitória é grande. Ali no fundo está tendo o cultinho das crianças, dos adolescentes. As crianças estão indo para lá. E Deus vai abençoar. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelos enfermos, como temos feito aqui aos domingos. Antes, porém, vamos ler a Bíblia. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Glória a Deus. 2 Crônicas 32, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: depois dessas coisas e desta fidelidade, diga assim, fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, o que cercava a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Diga assim, fortes e corajosos. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Diga assim, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim,
nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? O Senhor, os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos do Senaqueribe em alta voz, em judaico, na língua ali dos judeus, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro. O povo estava em cima do muro e o inimigo lá de fora clamando, ameaçando, para os atemorizar e os perturbar, para tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram, diga assim, oraram, por causa disso, e clamaram ao céu, diga, clamaram ao céu. Para encerrar o texto, irmão, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, num arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor, diga, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Versículo 23, muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Eu fiz questão de ler esses 23 versículos, porque é uma história verdadeira e sintomática que tem uma bênção para nós. Irmãos, nós meditamos na semana passada, continuamos a meditar sobre Ezequias, e falamos que o seu pai fora um péssimo rei. Ele, porém, ele assume o trono com 25 anos, e ele vai fazer um trabalho exemplar. Ele vai colocar ordem em Judá. Primeiro ele trata ali com os líderes, depois ele vai purificar o templo, restabelece o culto a Deus, e por fim, ele celebra a Páscoa, levando o povo a uma grande renovação espiritual. A nação que estava caída, que estava prostrada, que estava desanimada, que estava abatida, que estava sem esperança, tornou-se uma nação forte, tornou-se uma nação respeitada. Porém, quando tudo parecia que estava tranquilo, aparece um problema grave, um problema sério. Interessante, o primeiro versículo que eu comecei a ler diz: depois dessas coisas e desta fidelidade, ele fora fiel ao Senhor, diferentemente do próprio pai que tivera, que fora rei antes dele. E surge uma dificuldade grande. Senaqueribe era rei da Assíria, que era à época um império ali. A Síria fica ali mais ou menos hoje na região do Iraque, o Irã, aquela parte ali da Ásia. Obviamente que hoje já não existe mais aquele império, e muito menos a nação, são outras pequenas nações ali no lugar, mas na época era um povo forte. Senaqueribe, um rei forte, o seu pai tinha sido forte, então eles tinham muita força. Quando tudo parecia bem, eles avisaram: nós vamos invadir aí, vamos destruir vocês. Nós vamos destruir e vamos acabar com vocês. E ninguém pode nos resistir. Ninguém vai nos resistir. Povo algum conseguiu fazê-lo. O meu pai foi assim, conosco foi assim, nós destruímos. Cada um tinha os seus deuses, nós vencemos tudo e fomos derrotando as nações. E ele vai ali
enviando o seu servo para amedrontar o povo e dizer: olha, Ezequias está enganando vocês. Ele está pensando aí que reorganizou a nação, que agora vai ficar bem. Não vai ficar bem. Nós vamos destruir. E foi ameaçando, e foi criando problemas sérios. E chegou ao ponto que mandou os servos falar na língua dos judeus, para deixá-los com mais medo ainda. Então veja bem, estava tudo bem, tudo tranquilo. O povo voltou para Deus, o rei era de Deus, a situação era favorável, tudo parecia que ia dar certo. Surge o inimigo. A vida é assim, muitas vezes está tudo certo e o inimigo vai chegando. O inimigo aparece. O inimigo aparece para gente ruim e aparece para gente boa também. Aparece para quem não serve a Deus, mas também para quem serve a Deus. Pastor, é assim? É. A Bíblia mostra o tempo todo isso. Enquanto vivemos nesse mundo, temos lutas. Surge a doença aí, né? A Covid. Pega ali o não crente, pega o crente também. A vida é assim, surge problemas. Não é porque um crente pegou a doença que ele é menos abençoado. Não tem nada a ver. Nós estamos sujeitos a coisas nesse mundo. E quando tudo parece que está bem, nem sempre está bem. Nós precisamos ficar atentos, precisamos ter cuidado, e precisamos fazer uma leitura sábia, inteligente, daquilo que está acontecendo. Quando Ezequias, o rei, recebe aquela afronta, inclusive contra o seu Deus, ele toma aqui algumas providências. Humanamente falando, não tinha como enfrentar aquele inimigo. É como um país pequeno da América Central fosse enfrentar os Estados Unidos. Se sair uma guerra, os Estados Unidos invadiram, acabou, não tem como. O poderio militar muito maior, muito mais forte. Era mais ou menos assim a situação à época. Israel tinha se reorganizado, mas Israel estava longe de ser uma potência militar, como fora no tempo de Davi, por exemplo. Agora, a situação era difícil. O que fazer? Se entregar? Se deixar vencer? É isso? Tornar-se ali vassalos daquele povo? Era isso que ia fazer? Ou iria enfrentar o povo e morrer? Ou poderia enfrentar e encontrar uma saída que viria de Deus? A situação era inusitada, difícil. Ezequias não tinha enfrentado nenhuma situação semelhante, mas agora ele tem o grande desafio. Se ele teve que reorganizar a vida civil e religiosa do povo, e não foi fácil, imagina agora, depois da casa estar arrumada, aparece um forte inimigo. Será que depois que você arrumou a tua casa, a tua vida com Deus, surgiu uma luta que você imaginava? Será que veio uma guerra inesperada? O que tem acontecido? O que você vai fazer? Desistir? Enfrentar? Morrer? Perecer? Ou vencer? Tudo isso pode acontecer. Nós estamos num mundo que, dependendo das nossas atitudes, da maneira de procedermos, nós vamos ser levados ao fracasso ou à vitória. Tudo é possível. Aqui o inimigo era forte demais para aquele momento. Mas o rei Ezequias, que já tinha feito uma grande obra ali junto ao povo de Judá, ele não queria que aquele povo perecesse. Então, com base no texto, nós ministramos na semana passada um rei visionário. Ele foi tão visionário que ele arrumou a nação. Agora, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: um rei vitorioso. Ele foi visionário e resolveu o problema da nação. Agora, nesse segundo momento aqui, nós vamos ver um rei vitorioso. Ele vai ter vitória quando ninguém imaginava que poderia obtê-la. Ele vai conseguir o improvável. Para alguns, o impossível. E ele consegue. E você pode conseguir também. Amém?
Deus está aí com você. Essa é uma noite que Deus marcou com você para te abençoar. Vamos lá, um rei vitorioso. Diga assim: resistiu ao inimigo. Versículo 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, diga assim, um há conosco, maior do que o que está com ele. Parecia loucura, irmãos. Quando ele recebe ali o primeiro aviso, ele vai tomar umas providências, ele vai agir com sabedoria. Nós vemos no versículo 3 que ele reúne os príncipes, os seus homens valentes, e fala assim: vamos tapar as fontes das águas. Está lá as fontes das águas que vêm para cá, para o inimigo não aproveitar dela. Ele vai fazendo aquilo também ali, ele vai interromper até um rio que passava. No versículo 3 e 4 nós vemos isso, ele agindo ali sabiamente. Vemos no versículo 5 e 6, ele preparando, fortificando, reparando as muralhas da cidade, o inimigo chegando, e ele ali reparando as muralhas, aquela muralha que cercava a cidade de Davi, dentro de Jerusalém, próximo do templo, tinha a cidade de Davi, que era onde o Davi reinava, estava o palácio, tinha ali também o muro em torno, ele vai resolver aquilo. Então, ele vai agindo, nós vemos no texto, com sabedoria e com prudência, porém o problema era grave. Tem hora que a gente tem sabedoria e prudência, mas o inimigo está chegando. Tem inimigo que vai chegando, a gente não sabe como resolver. Mas ele resolve resistir ao inimigo. Diga assim: resistir ao inimigo. Para alguns era uma loucura. Para outros era a solução. Talvez não tantos quanto que achava que era uma loucura. Se entregar, poderia se tornar escravos da nação, pagar ali os impostos, aquela nação pagã, mas era perder aquela comunhão que Ezequias tinha conseguido para o povo. Ezequias tinha abençoado a nação, reorganizado a nação, e agora a situação estava difícil. E nós vemos o Ezequias falando, o rei Ezequias: sede forte e corajosos, não temais, não vos assusteis, maior é quem está conosco, aleluia. Tudo parecia complicado, mas naquele momento, aquele rei resolve resistir. Eu estava meditando nesse texto, irmão, e pensando, a resistência de alguém é forte. Quando alguém não se entrega, quando alguém resiste, essa pessoa começa a vencer. Você quer começar a vencer um problema muito difícil? Você tem que ter resistência. Você tem que resistir. Você tem que enfrentar a situação. Quando você se entrega diante do problema, você já perdeu. Se você está passando um problema difícil em casa, se entregar, o problema vai aumentar. Se você vive uma situação financeira desfavorável, se você se entregar, a dívida vai aumentar. Seja qual for o teu problema, se você não resistir a tudo aquilo, e não resolver enfrentar a situação, você não vence. A gente só vence quando enfrenta o que está à nossa frente. O rei Ezequias falou: nós vamos enfrentar. Mas eles estão vindo com 185 mil soldados, nós vamos enfrentar. Nós não temos como enfrentar, mas vamos enfrentar o problema. Nós vivemos num tempo em que as pessoas se deixam abater, se deixam derrotar, se deixam vencer. Algumas vezes o problema não é tão grave, outras vezes o problema é gravíssimo, mas a pessoa se deixa e vai ali, vai para o quarto, deita e fica ali deprimido, abatido. Aí não tem jeito, irmão, não tem jeito. Você quer vencer um problema grave? Enfrenta, levanta de manhã, busca Deus em oração. Eu vou falar de oração daqui a pouco. Toma um banho, toma um café e sai de casa. Eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar essa luta. Nós tivemos um problema há pouco tempo aqui em Maringá.
a Câmara Vereador tem 15 vereadores, 10 tinha dado voto para aprovar uma lei que seria super prejudicial à igreja. Muito prejudicial. E todo mundo foi à luta. À luta. O povo não tem costume votar evangélico, é difícil ter evangélico, faz falta, né? Nós temos um evangélico ali, novinho. Eu liguei para todo mundo, eu comecei a ligar, liguei para o PT. Vocês não podem aprovar isso aí não, essa lei aí não está certo. Mas você ligou para o PT? Liguei para o... Alô, tudo bem? Pastora Edivanir, essa lei não está certa. Não está certo. Isso aí não está correto. Cada um que defende os seus pontos, mas não pode tocar naquilo que é nosso. Depois liguei para aquele Sidney Teles que até veio aqui, que não é evangélico, me ajudou demais da conta. Me ajudou. Falei, não, vai lá. Ele foi lá, pediu. Obviamente que eu fiz a minha parte e vários pastores fizeram, ao PEN. Todo mundo foi à luta. Na outra votação, deu 10 a favor. Deu contra 10 votos a favor nosso e a lei caiu. Irmãos, nós temos que resistir, nós temos que aprender a resistir, nós temos que aprender a enfrentar. Os teus problemas você precisa enfrentar, você precisa ir à luta. Não se deixa abater diante da dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, a economia não está fácil, a inflação subindo, tudo complicado, até essa crise hídrica, está tudo complicado. O que nós vamos fazer? Ficar chorando? Vamos enfrentar, vamos à luta. Deus é conosco, Deus é com você. Você tem um nome no livro da vida. Deus te salvou para você ser mais do que vencedor. Maior é quem está com você. Aplauda o Senhor. Um rei vitorioso, diga assim, confiou no Senhor. No versículo 8 ele completa, com ele, com o inimigo, está o braço da carne, ele tem 185 mil soldados, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aí o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Tem gente que traz uma notícia tão ruim que traz desânimo, é verdade. Tem muita gente que enfrenta o problema e fica desanimado, fica abatido. Tem pessoas, se você conversar com a pessoa, você vende a casa onde mora. Tem gente que é desanimado demais. Tem pessoa que você vai falar, como é que vai ser a vida? Vai piorar. Né? O rei Ezequias, veja bem, o primeiro que iria sofrer da guerra, eles pegavam o rei, amarravam o rei, colocavam ali aquelas correntes, e ele sofria, se não morresse ia sofrer muito, mas ele reúne os príncipes, reúne as pessoas e fala, nós vamos, Deus está do nosso lado, ele confia, ele demonstra confiança em quem? No Senhor, não no braço da carne, como diz o versículo, ele confia em Deus, ele servia a Deus, ele glorificava a Deus, ele esperava em Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia o que Deus tinha feito entre eles, e agora o que ele vai fazer? Ele vai animar, e o povo cobrou ânimo, ele vai animar, ele vai trazer um novo ânimo, sem confiar na carne, sem ter medo da luta, ele não perde a fé. Tem pessoa que está tudo bem, glória a Deus, é um pentecostal animado, vem uma luta, ele perde a fé, perde o ânimo, cabeça baixa. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você tiver um problema difícil, e você sabe que alguém é muito negativista, não conta o problema daquela pessoa não, senão a pessoa te mata com as palavras. Tem gente que você vai falar com a pessoa, fala, não, você está devendo, eu conheci um que faliu, com o mesmo problema teu, mas a vida é assim mesmo, né? Tem gente que vai visitar um doente no hospital, e fala assim, eu acabei de saber que alguém que tinha doença e morreu, é o capeta que está ali perto do doente, o doente já está com o braço furado, já está com fio para todo lado, e vem a pessoa contar, isso aí mata mesmo, é difícil, só Deus, né? Quando a pessoa fala só Deus, ele não está acreditando em Deus, ele está decretando a derrota do outro,
Então tem gente que é incrivelmente negativista. Tem pessoa que acha que vai dar tudo errado. Olha assim e vê tudo errado. Tem gente que olha para o Brasil e fala que está tudo errado. Eu olho para o Brasil, eu vejo o Brasil melhorando. Eu vejo o Brasil melhor. Eu estou vendo o Brasil com menos corrupção. Amém? Você veja bem, nós estamos há quase 2 anos com a pandemia, e nós estamos aí resolvendo. A inflação subiu um pouquinho, irmãos. Vai resolver, vai cair de novo. Tem resolvido, vai melhorar. Pelo menos não tem notícia que o presidente está roubando. Amém? Essa notícia é boa. Isso aqui é novo no Brasil. Tá bom, tem gente que olha para o Brasil, vai dar errado. Não vai dar errado. Vai acabar a energia elétrica, eu estou dizendo, não vai acabar, mas não tem chuva, vai chover! Vai chover! A gente tem que profetizar, tem que confiar. Quando você tiver um problema difícil, procura alguém mais animado que você. Todo mundo conhece, sabe aquela pessoa que é animada? Aquela pessoa que é para cima, vai lá e conta o problema. Como é que eu estou com um problema? A pessoa te anima. Né? Se você for na casa dela, te dá até um café. Café feito na hora, pelo amor de Deus. Quentinho. O café foi feito mais cedo, você toma e se desmaia. Então, é o café da hora. Se tiver um bolo ali, melhora a conversa. Mas procura gente animada. Tem pessoa que é animada. Tem pessoa que você vai falar com ela, a pessoa fala, eu estou bem. E você vai ficar bem. E a pessoa tem uma notícia boa para dar. Não, eu vi alguém com um problema parecido. Deus ajudou, resolveu e teve vitória. Nós temos que acreditar no Senhor. Essa pandemia parece que ia acabar com tudo. Não acabou. Não acabou. Nós estamos vivos. Quem está vivo aqui, levanta a mão. Está mesmo. Teve gente que pegou a Covid. Você nem sabe que pegou. Pegou e já venceu. Vai vencendo aqui. Pastor Adilson? Vai vencendo, irmão. Nós estamos vencendo. E vamos chegar no final do ano vitoriosamente. 2 anos difíceis, porém com vitória. Vitória. Tem problema difícil? Conta para alguém mais animado que você. Você conhece alguém que tem mais ânimo que você? Fala com essa pessoa. Fala, e daí? Como é que nós vamos resolver isso? A pessoa vai te animar. A pessoa vai trazer uma palavra de força para você. Uma palavra de graça para a tua vida. Você é vencedor, é vencedora. Deus está do teu lado, confia nele. Pastor, a gente pode confiar? Não, a gente não tem que confiar. Porque se ele criou os céus e a terra, se ele nos formou do pó da terra, ele não vai cuidar de nós que cremos nele, que temos prazer em tê-lo como Senhor e Salvador. Será que ele não vai cuidar de nós? Vai cuidar. Mas o inimigo tem 185 mil, o problema deles, nós vamos vencer. Seja qual for o teu problema, você vai vencer. Aplauda o Senhor. O rei vitorioso, diga assim, buscou o Senhor. Veja bem, confiar no Senhor é ótimo, mas se não buscar não dá certo não, irmão. Tem gente que confia, mas vai perdendo a confiança, ele vai perdendo a fé, ele vai perdendo porque não busca. Ezequias, ele só chamou para ficar perto dele Isaías. Essa história, até com mais detalhe, está lá no livro de Isaías. Ele pegou um profeta, tem gente que arruma encrenca para estar perto. Ezequias chamou Isaías, o profeta messiânico. Ninguém profetizou tanto acerca de Cristo como ele. Inclusive o capítulo 53 mostra ali todo o sacrifício de Jesus. E ele chamou Isaías, olha o que vai acontecer aqui. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram, diga assim, oraram. Por causa disso, diga assim, clamaram ao céu. Então veja bem, resistir foi ótimo, não se entregaram. Confiaram no Senhor foi essencial, fundamental, tinha que confiar. Mas agora o inimigo estava chegando. O inimigo estava chegando. Aqui, eles vão manifestar, entre o versículo 8, que a gente vê que eles estavam confiando em Deus, e o versículo 20, que eles buscaram a Deus, nós vamos ver aqui
O Senaqueribe, o rei da Síria, afrontando todo mundo, como eu li. Quando termina a afronta, eles vão buscar a Deus. Diga para alguém que está ao teu lado, busque a Deus. Diante das ameaças, diante da dificuldade, e na presença do Deus, e busca a Deus. Pastor, por que tem gente que serve a Deus e perece? Porque não busca a Deus. Mas pastor, a pessoa confia em Deus e pereceu. Não buscou. Tem pessoa que fica lá em casa, tá, tem gente que está impedido de vir por motivo, não busca a Deus. A situação está difícil, se arruma e vem para a igreja. Nós estamos aqui na quarta-feira, aquela batalha de oração. Quem vem está abençoado. E quem não vem, não está abençoado, não buscou. Mas eu confio em Deus, confiou e não buscou. Nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Você quer ser abençoado? Vem para cá. Tem culto quarta e domingo. Sábado, jovem, da igreja é quarta e domingo. Vem para cá. O que você faz domingo à noite? Ver o Fantástico é desagradável, aquela notícia ruim. É assistir o Fantástico e ficar deprimido. Você acaba de assistir, você vai deitar e fala que eu quero morrer. Só tem desgraça. Você fica assistindo aquilo. Tem gente que fica em casa. Eu estou sem força para sair. Levanta, você não é aleijado, você não está doente, você não está, levanta, vem para a igreja. Chega quarta-feira, lá estão com a batalha. Vem aqui. Tem gente que me liga, pastor, eu estou morrendo. Você está buscando a Deus? Não. Eu quase falo assim, o enterro está próximo mesmo. Não busca. Nós conhecemos o Deus vivo, mas nós não tomamos posse, queridos. Toma posse. Toma posse. Venha à presença de Deus, busca a Deus, dobra os joelhos, ora a Deus, clama a Deus, fale com Deus. E Deus vai agir na tua vida. Deus fará coisas grandes que você não sabe. Eu fico imaginando os anjos dos céus ali, e muitas vezes Deus enviou o anjo para trazer a bênção, Deus faz isso também. E os anjos ali esperando uma reação daqueles que creem em Deus. E a pessoa que crê em Deus está ali desanimada, abatida. Vai para todo lugar, não vem para a igreja. Tem gente que fala, pastor, eu não posso ir à igreja, eu fico doente. Mas vai ao mercado, vai outro, vai à moda. Ele vai em todo lugar que contamina. Não tem lugar que contamina mais que o mercado. Tem que ir, senão passa fome. Ou compra online. O mercado, todo mundo toca, a pessoa chega e toca, e a Covid vai passando. A turma fala, fica longe, fica nada, fica tudo juntinho um do outro. Na igreja, não deu um surto em igreja. A nossa igreja, a pessoa vem, fica longe uma da outra, a não ser a família, quem está pertinho, porque a família já vem no mesmo carro. Então é o seguinte, vem buscar a Deus. Você que está em casa, vem buscar a Deus. Isaías foi lá, o rei ligou para o Isaías, mandou um WhatsApp para ele. Isaías, a coisa da veia aqui. Senaqueribe chegou e ele está afrontando e falou que Deus nenhum livrou. E ele falou que vai destruir tudo isso aqui. Isaías falou assim, estou chegando. Isaías colocou no Face ali uma mensagem, animou o povo. E chegou lá, o que eles fizeram? Clamaram ao Deus vivo. Você sabe o que é clamar ao Senhor? Irmão, só nós podemos fazer isso. O pastor Zé Otávio estava pregando aqui, ontem falando que o acesso ao Santo do Santo. Antigamente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e olha lá com aquele sininho. Se o sininho parava de tocar, né, Zé? Podia entrar e buscar, puxar, não podia entrar. Tinha que puxar por baixo. Hoje, a gente pode entrar uma vez por segundo à presença do Senhor. E não é o sumo sacerdote, é qualquer um pode. Você pode buscar a Deus, você pode clamar. E se você clamar, o Senaqueribe cai por terra. Qual é o inimigo da tua vida? Vai cair por terra. Venha clamar, venha buscar. Busque a tua bênção, busque ao Senhor. Você conhece o Senhor e o Senhor te conhece. E Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem a bênção para você. Ele tem a bênção para a tua família. Venha buscar ao Senhor. E Ele vai te abençoar. Aplauda ao Senhor.
Um rei vitorioso. Para encerrar, diga assim: alcançou a vitória. No versículo 22 diz assim: livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Irmãos, isso aqui é lindo. Eles não precisavam lutar. O Senhor enviou um anjo. Estava um anjinho lá no céu meio descansado. Ele falou o seguinte: Ezequias, rei, e o profeta Isaías estão clamando. Então você vai lá, mandou o anjinho, chamou o anjo, tudo bem? Você desce lá e liquida o inimigo. Aí o anjo olhou assim e falou assim: mas é bastante gente. Tem ali, então, tem 185 mil. Ezequias orando, Isaías orando, e o inimigo ali festejando a vitória. Aí o anjo chegou e tocou no inimigo e acabou. Irmãos, parece loucura isso aqui. 185 mil pereceram num instante. O povo de Judá não teve que guerrear. Amém? Quando eu ensino por aí, eu falo para a renovada: busque, 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 busque. Buscar a Deus é muito mais forte que você fazer qualquer outra coisa. Esta arma que você tem na mão é incrivelmente poderosa. Quando você busca o Senhor, o inimigo cai por terra. 185 mil com ação divina, vem o livramento de Deus. A glória do Senhor invade aquilo ali. Você já pensou, o rei Ezequias saiu ali da tenda da oração e falou: Isaías, já oramos bastante, vamos dar uma voltinha. Chegou lá, cadê o inimigo? Olha, o inimigo aqui é o seguinte: morreu todo mundo. Eles se mataram aqui, o anjo chegou, resolveu, tocou, feriu, está tudo resolvido. E o rei foi embora. Mais tarde resolveram, mataram o rei lá, os próprios filhos mataram o rei. Mas ele não ia destruir a gente, ele não destruiu, pereceu. Quem cuida da tua causa é Deus, amém. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, e ai daquele que tocar no servo de Deus, é como tocar na menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. Quando alguém se levantar contra você, você fala: não faça isso não, você vai ter consequência. Quando alguém se levanta contra um servo valioso, uma serva valiosa de Deus, a consequência vem. Deixa a tua causa nas mãos do Senhor, mas resista, não se entrega, confia em Deus, busca, clama a Deus e alcance a vitória está chegando aí na tua vida. A vitória é tua no nome de Jesus. A vitória da tua família no nome de Jesus. Você não vai perder essa batalha na qual está envolvida. A vitória está chegando, e a vitória nossa sempre vem do céu. Deus precisa mandar um anjo que resolve tudo. Ele não precisa mandar ali uma legião de anjos, um anjo que resolve. Deus pode mandar uma palavra. Um dia ele olhou para cá e falou assim: haja, e ouve tudo que ele mandou. Se ele falar para você, olhar para você e falar: está resolvido o teu problema está resolvido. Busca esse Deus, clama esse Deus, e não se entrega, resista, e a vitória será tua. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus nesta noite. Vamos orar. Seja como Ezequias, vitorioso. Ele tinha sido um rei visionário, agora ele se torna um rei vitorioso. Ele vai passar a ser respeitado por todo mundo. Vitória. Deus está marcando a tua vida, querido, querida. Deus está marcando a tua vida. Eu quero que você marque aí no teu calendário: a partir de hoje, Deus vai mudar essa história na tua vida. Bicantazai. Deus vai mudar isso. Deus vai transformar essa situação de aparente derrota numa grande vitória. Mas você tem que acreditar e buscar. Resista, busque ao Senhor.